Senhor presidente, o deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado. Essa é a realidade que vivemos hoje. Uma insegurança jurídica tão intensa que um deputado federal eleito por São Paulo, o estado mais forte do Brasil, não tem garantia de que vai conseguir exercer o seu mandato. Quem seria eu se não fosse Eduardo Bolsonaro? O Eduardo abriu mão dos votos dele para mim. Como ele sempre fez, ele sempre colocou o Brasil e o estado de São Paulo acima dele mesmo, acima da família dele, acima da tranquilidade dele. Ele abre mão de representar no parlamento, de estar aqui presencialmente, ao lado do seu pai, dos seus amigos, dos seus familiares. Ele abandona essa tranquilidade, essa segurança, a convivência da família, porque não existe no Brasil segurança de que um deputado federal vai conseguir exercer o seu mandato. Olhe o estado das coisas em que vivemos. É revoltante, senhor presidente. Eu não seria deputado federal se o Eduardo Bolsonaro não tivesse me ligado e dito: Bilinski, no PL você tem espaço. Vem, a gente precisa de gente boa. O PL precisa de bons deputados. Eu tenho certeza, senhor presidente, que a decisão do Eduardo foi extremamente acertada. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse a garantia de que ele poderia exercer o mandato dele, que ele não teria o passaporte confiscado, que ele não seria preso, ele estaria aqui hoje, assumindo a presidência da Credem. Essa é a realidade do Brasil hoje. Nós temos um deputado federal eleito, exilado. Filho do presidente Jair Bolsonaro. Ameaçado de prisão, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Nunca se esqueçam do que disse o assessor do Alexandre. O Eduardo é a vítima. O Alexandre quer pegar ele. É isso que motivou um pai de família, mais 30 segundos, por gentileza, presidente. É isso que motivou um pai de família ao deixar o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, para buscar a segurança de continuar trabalhando por nós. Eu tenho certeza que o Eduardo vai continuar nos representando nos Estados Unidos, frente à perseguição e à ditadura que vivemos. Muito obrigado. Com a palavra na tribuna. Presidente Vitor, que alegria ver o amigo aí presidindo a casa, satisfação. Presidente, hoje tinha preparado discurso, até estava esperando vir antes aqui para o plenário ver se os petistas iriam pedir desculpa ao presidente Bolsonaro, que por meses a fio acusaram o presidente de ter roubado joias, fazendo diversas ilações, ataques, mentiras, até pelo fetiche que eles têm com o presidente Bolsonaro. Eles sonham com o presidente Bolsonaro, eles vivem pelo presidente Bolsonaro, e agora o Tribunal de Contas da União decidiu que o presente é do presidente Bolsonaro, que ele faz o que quiser com as joias. Então eu vou aguardar ao longo do dia, presidente Vitor, que os petistas subam à tribuna e tenham um pingo de grandeza, se é que existe isso em um petista, e peçam desculpa ao presidente. Porque mais uma narrativa foi derrubada depois de importunação da Baleia, da falsificação do Zé Gotinha e por aí vai. Mas não tem como nós nos calar hoje perante um deputado eleito mais votado da história deste país, Eduardo Bolsonaro, na última eleição, que teve que se asilar nos Estados Unidos para que não fosse preso ao entrar neste país. Sob, obviamente, comando do ministro Alexandre de Moraes.
Eduardo Bolsonaro, aliás, que tem o meu respeito e minha mais profunda admiração, por ter deixado seus amigos, seus pais e seu país para trás, para lutar incansavelmente pela liberdade. Nós temos hoje nesse país, presidente, uma mãe presa por ter levado à Praça dos Três Poderes um batom e tendo escrito uma frase conhecida por todos, proferida por um ministro do Suprema Corte. Esses absurdos de violação dos direitos humanos, da democracia, decisões que não são baseadas em nada na nossa Constituição, precisam cessar. E se nós não tivermos pessoas corajosas como Eduardo Bolsonaro, nós não conseguiremos. Tenham certeza que se a esquerda tivesse vencido nos Estados Unidos, nós hoje estaríamos sob repressão muito maior, colega Scherini. Eu, o presidente Scherini, lá do Rio Grande do Sul, entre outros parlamentares, já estaríamos muito provavelmente respondendo processos e atrás das grades. Então o que Eduardo faz hoje é um gesto de amor ao país que poucos teriam a coragem. Não há mal que dure para sempre, senhor presidente. E se Deus quiser, em breve a Débora estará de volta com seus filhos, Alexandre de Moraes estará atrás das grades, que é o lugar dele, e o nosso país voltará a respirar liberdade. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, quais são os sinais de uma ditadura? Eu trouxe aqui alguns pontos que são comuns em qualquer ditadura. Censura implacável, violação sistemática dos direitos humanos, repressão brutal à oposição, perseguição a parlamentares, presos políticos, exilados e asilados. Eduardo Bolsonaro é hoje, sim, um asilado político. Eu ouvi aqui a deputada Maria do Rosário de uma forma muito desrespeitosa falando sobre o nosso colega, querendo dizer que não há uma perseguição contra ele. Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês estão governando o país em consórcio com o STF. Vocês, por conta de denúncias que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, demonstrando o que está acontecendo no nosso país, toda perseguição implacável contra a oposição, toda censura, toda violação de direitos humanos, e que, inclusive, por conta disso, o governo norte-americano está estudando sanções contra o Brasil. Vocês denunciaram Eduardo Bolsonaro para o líder de vocês, Alexandre de Moraes, para que ele pudesse tirar seu passaporte, assim como tirou o meu. Eu gostaria de ter ido para fora para poder denunciar toda a tirania que está acontecendo aqui no país, mas tive o meu passaporte retirado pela Gestapo de Alexandre de Moraes e desse desgoverno por não ter feito nada, nada. E hoje Alexandre de Moraes, assim como esse desgoverno, estão sendo conhecidos internacionalmente por toda a arbitrariedade e tirania. E Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão difícil e dolorosa, mas necessária, de permanecer nos Estados Unidos para seguir na sua luta, na denúncia contra a ditadura. Minha total admiração e respeito por Eduardo Bolsonaro. Todos os dias eu busco inspiração nos gigantes. Busco inspiração em Daniel Silveira na sua força e resiliência, o caso mais emblemático de um preso político nos dias atuais e que foi colocado a sua cabeça aos leões por covardia dessa casa. Busco inspiração na coragem e determinação de Eduardo Bolsonaro, que abre mão de muita coisa, abre mão do seu mandato, abre mão da sua remuneração, abre mão da permanência no país, para não abrir mão das suas convicções, para não abrir mão da sua liberdade e defesa daquilo que mais importa, que é a nossa liberdade de expressão. Que tenhamos esses homens como exemplos, que nós saibamos que o que mais importa na nossa vida é a defesa da nossa liberdade. Mais 30 segundos. Que tenhamos em mente que não há nada mais valioso do que a nossa liberdade.
e que sigamos esse exemplo, que essa casa possa se levantar e se insurgir contra toda a tirania que vem sendo cometida pelo STF. Porque quando o deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso da tribuna contra o regime militar, ele uniu todas as correntes ideológicas em prol do parlamento, da democracia e da liberdade. Obrigado. PL Rio de Janeiro, com a palavra. Obrigado, doutor Vitor Linhares. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Deputado Vitor, o meu destaque não poderia ser diferente. Nós aqui na tribuna temos que ser atuais em relação ao que está acontecendo na política nacional. Temos um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, praticamente exilado nos Estados Unidos. É uma pessoa que está sendo afrontada em relação à sua liberdade, como foi noticiado nos veículos de comunicação, em relação à apreensão do seu passaporte. Por crime, novamente, de opinião. Por estar em um país aliado do Brasil, os Estados Unidos, que há séculos é parceiro da nossa nação, dizendo a sua opinião, levando informações que de fato estão acontecendo, e ele corre o risco de ter o passaporte apreendido e, quiçá, ser preso no país, como foi o deputado Daniel Silveira. Eu gostaria de lembrar aqui que durante a manifestação de Copacabana nós lembramos dos nossos cidadãos brasileiros presos em relação ao ato dia 8 de janeiro, que foi um ato de invasão, de vandalismo, de depredação ao bem público, mas não se tratou de golpe. Presidente Vitor, tinha vendedor de algodão doce entre os manifestantes do dia 8 de janeiro. Um golpe com vendedor de algodão doce entre os possíveis golpistas. Mas a gente tem que lembrar aqui que em fevereiro de 2021, essa casa autorizou a manutenção da prisão de um deputado federal por crime de opinião. Esse é Daniel Silveira, que eu considero o símbolo do fracasso da nossa justiça. Eu não vou aqui mencionar alguns deputados de esquerda que têm relação comigo de respeito e que mesmo deputados de esquerda confidenciam a mim que o Supremo Tribunal Federal perdeu a mão. Condenar uma senhora que pichou uma estátua a 17 anos de prisão, eu não consigo acreditar que algum deputado dos 513 vão validar uma prisão de 17 anos a uma senhora que pichou uma estátua. Daniel Silveira está preso há 5 anos, meus amigos, deputados federais do Brasil, por crime de opinião. Daniel Silveira não traficou, não agrediu ninguém, não matou ninguém, não depredou nada, ele está preso. Eu vou além. Daqui a 20 anos, lá pelo ano de 2045, 2050, essas pessoas, sem os ministros do STF estarem ocupando os seus cargos, serão indenizadas pelo Estado brasileiro. Mais 30 segundos, presidente, eu termino. Ou não, ministros do STF que estão condenando essas pessoas irão trazer vergonha para seus familiares e para a sua própria história. No final das contas, é o Estado brasileiro que vai ressarcir essa violência moral e humana que essas pessoas estão sofrendo. Muito obrigado, presidente Vitor Linhares, deputado Vitor Linhares. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.